Olá empresário, olá futuro empreendedor, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Essa é a nossa Masterclass sobre gestão empresarial para pequenas e médias empresas. Primeiro eu gostaria de iniciar agradecendo a você que ficou, que ainda está comigo no grupo do WhatsApp, que eu montei aí lá no início de dezembro para começar a divulgar os relançamentos dos meus cursos, divulgar temas que a gente vai lançar, inclusive vários deles no ano que vem. Tem muita novidade vindo por aí e eu fiz essa Masterclass com muito carinho, pensando em ter algo complementar. Primeiro, para dar de presente quem me deu essa força aí durante esse período, estando no meu grupo de aulas ao vivo, participando comigo das aulas, sejam elas literalmente ao vivo lá, perguntando ou assistindo depois as minhas aulas, e quem já adquiriu porventura um dos meus cursos no passado ou a versão 3.0 de cada um deles que eu estou revisando nesse momento. Então, gratidão a todos vocês que gostam do meu conteúdo, que acreditam no meu trabalho, no meu serviço de mentoria e também nos meus cursos. Gratidão do fundo do coração. Eu fiz essa aula para ser uma aula complementar. Na verdade, ela é uma aula complementar ao curso online de Sistema de Gestão por Processos, que é um curso bastante abrangente, que lá eu dou todas as ferramentas, eu falo de como é o passo a passo para se montar um sistema de gestão numa empresa, quais são as ferramentas em sequência que você vai utilizar, sejam elas ferramentas práticas como planilhas e templates, sejam elas ferramentas visuais como painel de gestão, quadros, enfim, uma série de coisas. Já você vai ter acesso à versão também 3.0 e essa é uma Masterclass complementar a tudo isso. Eu vou falar aqui de 4 temas principais para essa Masterclass não ficar tão grande assim, já que ela é uma aula complementar e que vão, alguns deles muito provavelmente, mexer aí com o seu brio, eu espero, mexer aí com o seu entendimento do que é gestão empresarial, de como você pode fazer cada vez mais uma gestão empresarial focada em resultados, focada em processos. No final das contas, o que a gente precisa entender é que gestão a gente faz para gerir processos, e liderança a gente lidera pessoas, a gente gere processos e lidera pessoas. Esse é um conceito que eu tenho desde que eu fui pela primeira vez para a Alemanha, embora muitas empresas ainda usem o jargão aí, gerir pessoas e tal, não que eu discorde ou concorde, é só apenas uma questão de semântica, Eu gosto de dizer que gerir é um verbo utilizado, é um ato para se utilizar para processo. Porque gestão tem a ver com números, gestão tem a ver com processos, e processo tem a ver com números, com indicadores, com aquilo que a gente vai avaliar, quais são as atividades, o passo a passo, as coisas que as pessoas estão fazendo nos principais processos de uma empresa. E liderar é voltado para as pessoas. E liderança tem a ver com motivação, tem a ver com puxar, com dar feedback, com incentivar as pessoas a fazer aquilo que está nos processos. Então, se você é um bom empresário, no final das contas, você tem que ser um bom líder e um bom gestor. Seria ideal ser bom em ambas as coisas, se qualificar pelo menos nessa direção para a gente ter os resultados que a gente deseja. Eu vou aqui para minha câmera, vou para minha tela aqui mostrar para vocês. Eu tenho aqui em branco, e vou falar de diversos conceitos, vou falar de 4 temas principais. O primeiro tema aqui que eu gostaria de comentar com vocês, deixa eu colocar aqui, conceitos sobre gestão empresarial. E eu vou fazer aqui como se fosse em formato de brainstorming, ou em formato de mind map, para que fique mais claro para você entender esses conceitos, saber do que eu estou falando, e ao mesmo tempo anotar, Você ter tempo aí de rever essa aula, ela está aberta aí para quem participou do curso, então você vai ter a chance de ver e rever essa aula por um período até que eu a feche aí e dê essa aula de presente ou bônus, muito provavelmente num outro grupo ou em algo específico. Então vamos lá. Falando de gestão empresarial, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é gestão. De novo, quando a gente fala em gestão, a gente fala em processos. E falar em gestão quer dizer, quando a gente usa, inclusive, o termo que é bastante abrangente aí, gestão empresarial, é você ter a possibilidade de olhar todos os processos da sua empresa como dono e também como gestor e poder ter essa visão completa da sua empresa. Você poder olhar como se você estivesse olhando numa parede.
onde vão estar os resultados e é uma forma simples e fácil de você acompanhar. Como se você estivesse ali num cockpit, né, de um avião, podendo acompanhar com os diversos instrumentos que você tem, tudo na sua empresa. Marketing, vendas, pós-vendas, operacional, compras, logística, enfim, os principais processos que você tem. Muita gente confunde, isso é um conceito, né? Vamos falar aqui já diferença ou diferenças, né, entre processos e procedimentos. A gente tem uma hierarquia, né? A primeira coisa que eu queria falar aqui para vocês é dessa hierarquia processual. A gente tem uma hierarquia processual que, obviamente, né, muita gente ou não lidou com isso ainda. Eu lido com isso desde meu início da minha carreira. Eu iniciei na Mercedes-Benz em finalzinho de 2009, início de 2000, 99, início de 2000, e lá eu comecei a lidar com o processo desde o primeiro momento, né? Comecei como engenheiro trainee, fiquei como engenheiro trainee muito pouco tempo, fui mandado para o Japão fazer um treinamento, depois para a Alemanha e acabei ficando na Alemanha por 6 anos. E eu lidava somente com processos. Eu leio muito ainda, lidei a vida inteira, já li, tenho mais de 400 livros e muito do que eu estudo, né, é voltado para processos, para alta performance, produtividade. Muito do que eu já estudei era para isso, porque as empresas nas quais eu trabalhei e para as quais eu já trabalhei, seja no período que eu prestava consultoria e agora também prestando mentoria consultiva, o que eu faço é atuar de forma geral, né, agora mais olhando a empresa como um todo, mas sempre foi processualmente para estruturar uma empresa, desde o planejamento estratégico, sistema de gestão, rotinas, procedimentos, para deixar tudo muito bem arrumado, organizado, estruturado, para que as pessoas pudessem fazer com alta performance aquilo que elas estão dispostas, né, ou que precisam fazer ali para ter o resultado que a empresa necessita em cada um dos processos da empresa. Primeira coisa é entender o que é essa hierarquia processual. A gente tem aí a primeira hierarquia é a hierarquia do processo, né? Tem muita gente que fala que processo é tudo. Processo não é tudo, né? Você tem processos na sua empresa, processo de marketing, processo de vendas, processo de pós-vendas, processo de compras, processo administrativo, processo financeiro, processo contábil. Esses são os principais, né? Geralmente uma empresa tem aí de 6 a 10, podendo chegar até 12 processos. Se passa disso, eu acho que fica até muito, né? Pode até ter, mas fica uma divisão. Quando a empresa é média, aí obviamente tem aí entre 12 e 15. Quando é uma grande empresa, você pode ter aí mais, sei lá, 20, 25 processos aí. Quanto mais processos a gente tem, mais tenho que fazer, mais tenho que gerir, mais tenho que medir e mais pessoas eu tenho que ter embaixo desses processos para desempenhar o que o business como um todo, né, o negócio como um todo vai precisar. Por isso que a gente tem, primeiro, vou colocar aqui até como número 1, os processos. Depois dessa hierarquia, o número 2 são os subprocessos. O que é um subprocesso? São as etapas de um processo. E aí a gente chama de subprocesso ou etapas de processo porque não é o passo a passo do como fazer ainda, né? Dentro do marketing eu tenho os o quês. Se você tiver que explicar para alguém o que faz o seu processo de marketing, se você tivesse que colocar um gerente lá agora, o que esse gerente precisaria gerir? Ele precisaria gerir ali de 15 a 20 atividades principais, né? Ou etapas, um passo a passo, até muitas coisas vão ter um passo a passo sequencial, outras vão ter um passo a passo em paralelo, mas o que compõe o seu processo de marketing? É fazer algumas coisas, postar no Instagram, no Facebook, escrever blog, tem algumas coisas ali, essas são as etapas do seu processo. Terceira coisa, né? O terceiro tema da hierarquia processual é o que a gente chama de atividades. Quais são as atividades de cada subprocesso? Quando eu vou fazer a parte de Instagram, eu preciso ter uma atividade lá que é fazer a arte, tem outra atividade que é fazer a postagem literalmente no gerenciador ou no estúdio de criação do Instagram, do Facebook. Depois eu tenho que gravar o vídeo, depois eu tenho que subir o vídeo no YouTube. Então tem várias atividades que eu tenho que fazer dentro de cada uma das etapas para elas ficarem prontas. E por último, tem um quarto elemento aqui, que são as tarefas. E aí aqui sim é o como fazer, né? Que é o detalhe. Vou colocar aqui, como / detalhe. Aí é o detalhe
do detalhe mesmo, né? Como eu faço aquela atividade? Eu entro, digito, edito, subo, aí é o detalhezinho. Então, embora todo mundo chame todas essas 4 coisas aqui de processo, processo é só o que está em cima. O resto são subprocessos, ou atividades, ou tarefas. Acostume-se a pensar e a agir com essa hierarquia, que ela vai te ajudar não só a entender, mas a fazer com que você veja o processo de maneira muito mais detalhada. Eu estou fazendo hoje uma tarefa, estou fazendo uma atividade, estou fazendo uma etapa do processo, ou um subprocesso, ou eu estou olhando o meu processo como um todo. Quando você começa a pensar com essa cabeça, a sua probabilidade de gerir melhor os processos da sua empresa, com certeza vai ser maior e você vai ter essa visão diferenciada. Quanto mais eu desço nessa hierarquia aqui, mais eu estou fazendo atividade operacional, né? O processo e o subprocesso, vou até colocar aqui, tem uma visão, né, gerencial. Aqui é para o gestor, o subprocesso também, as atividades e as tarefas, operacional. Aqui também, operacional. Então, né, são mais voltadas para os colaboradores, o 3 e o 4, e o 1 e o 2 mais voltado aí para um gerente, para um gestor. É isso que você tem que entender até para você se posicionar na hierarquia da empresa, tá ok? Eu vou ir fechando aqui para esse mind map não ficar tão grande. A segunda coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre conceito de gestão, além da hierarquia, né? É essa coisa de, deixa eu até mudar a ordem aqui, de diferença entre processo e procedimento. Então, você entendeu o que é processo? São os principais processos da sua empresa: marketing, vendas, pós-venda, manutenção, financeiro, contábil, jurídico, enfim, aqueles principais processos, porque o resto ou é atividade, ou é etapa, ou é, na verdade, na hierarquia, né? Ou é etapa, ou atividade, ou tarefa. E aí, procedimento é o detalhe do como fazer. Que aí eu uso 2 ferramentas. Uma é o cockpit para padronizar um processo. Outra é um POP para padronizar um procedimento. Como fazer. Então, um procedimento é aquilo que vai colocar num passo a passo o como, né? As tarefas lá de cima. Um procedimento vai pegar aqui, ó, o nível 4, que é o nível das tarefas, né? E algumas coisas de atividades, e abrir em tarefas bem detalhadamente. Se você quer ensinar um colaborador a fazer uma arte, entrar no Canvas, digitar a senha, como é que faz uma arte, o passo a passo bem detalhado, você vai ter que fazer um POP. E o POP nada mais é do que ter aí quais são as principais atividades com o detalhe das tarefas. É isso que tem que estar no seu POP. Esses são conceitos muito importantes que você precisa entender. O tema número 2 que eu queria falar aqui é essa parte da gestão na pirâmide empresarial. Por que é importante você entender onde é que você vai se situar como gestor na pirâmide? Porque a gente que é pequeno empresário, até o médio empresário, dependendo do tamanho, né, e da estrutura, tem gente que tem uma média empresa, tem 100 e tantos, 200, 300 colaboradores, mas a empresa em si não está estruturada para... Né, ela até tem aquele número de colaboradores, mas quando você vê a estrutura da empresa, processualmente falando, e eu já fui em várias, inclusive tenho clientes médios aí que ganham milhões por mês, ela não está estruturada ainda, por incrível que pareça, né, processualmente, de maneira formal, que eu consiga olhar para cada gestor de cada processo, se ela for média, e fazer a conexão para que o diretor, o sócio que está acima no nível 1 da pirâmide, possa fazer essa gestão com uma visão global. Então, a gestão piramidal, né, que a gente fala da empresa, é aquela gestão onde eu estruturo uma pirâmide. Em cima está ali o dono, os sócios, os diretores, no meio estão os gestores de cada processo, e embaixo os colaboradores. Quanto menor a empresa, mais a gente vai fazer tudo. Ora a gente é o dono, ora a gente é um gerente, um gestor, ora a gente é um colaborador. E a gente que é muito pequeno vai fazer um pouquinho de cada coisa em cada momento. Mas se você estruturar essa pirâmide empresarial, né? Nível 1 de dono, vou colocar minúsculo aqui, dos sócios ou diretores e assim por diante, né? O nível 2, só para deixar aqui bem escrito para vocês. Gestores, gerentes,
E o nível 3 dos colaboradores. Se você estruturar a sua empresa de forma a pensar e conseguir visualizar os 3 níveis, o que faz parte do nível 1? Seu planejamento estratégico. Simplesmente. E eu uso 6 ferramentas, que você já deve ter ouvido eu falar várias vezes, quais são elas, né? Mapa estratégico, só para repetir aqui para você, mapa estratégico, portfólio, né, que é a esteira e o mix de produtos, a jornada do cliente, a planilha de estratégia financeira, o planejamento anual e o plano de implementação. 6 ferramentas do planejamento estratégico, que é o que faz parte lá de cima da pirâmide. No meio tem os processos. E aí tem bastante coisa para fazer no meio, né? Mais até do que o planejamento estratégico. Eu preciso padronizar cada um desses principais processos, não é etapas, nessa hora eu não padronizo etapas, eu padronizo só os processos, listo as principais etapas de cada um, o que, né, quais são os quês, né, vamos dizer assim, de cada um desses processos que são importantes, as entradas, as saídas, as metas de cada processo que estão linkadas lá com a meta principal da empresa, as ferramentas de controle, os indicadores, os responsáveis, ou seja, está tudo num cockpit, numa ferramenta, onde eu tenho a padronização e a visualização desse padrão para todos os processos da minha empresa. É muito importante eu ter isso, porque, deixa eu abrir novamente aqui, é muito importante eu ter isso porque muitas vezes a nossa empresa não está estruturada dessa forma, né? Muitas vezes você quer ter uma visão geral da sua empresa, mas você não sabe aonde você está. Na hora que você está fazendo o seu planejamento estratégico, você está com visão de dono. E aí, logicamente que ter a visão de dono é fechar o mês, resolver né, olhar para aquelas metas, foram atingidas, não foram, o que eu vou fazer a revisão do planejamento estratégico a cada 6 meses, olhar para a persona, ver se mudou a cada 6 meses e ver o que eu preciso fazer, ter ideias novas de novos produtos, de novos serviços, como é que eu vou fazer para ir para, por exemplo, o mercado online, enfim, são coisas que a cabeça de dono precisa estar pensando lá em cima na pirâmide para fazer a empresa crescer e ganhar mais dinheiro. No meio da pirâmide está o sistema de gestão por processos, né? Que é o nível 2 que eu chamei aqui. É esse sistema que vai fazer com que você consiga gerir todos os processos, ter uma visão global. Você precisa ter, tanto no computador quanto de forma visual, seja em um ou outro, ou eu gosto de trabalhar com os dois, né? No computador e um pouco utilizando ferramentas de gestão visual também. Essa visão global dos meus processos. Quando eu tinha colaboradores, um dos meus escritórios tinha vários quadros, vários painéis com os indicadores. Eu fazia a reunião de frente daquele painel, estavam lá os principais indicadores. As pessoas não faziam a reunião para apresentar pro Evandro o resultado. Não, cada gerente apresentava o resultado dele para a empresa. Eu era apenas na época, diretor, né? Hoje a gente pode chamar de CEO, enfim. Eu era apenas mais uma pessoa que tinha uma responsabilidade ou algumas responsabilidades de tocar a empresa como um todo, mas eu tinha 4 gerentes e cada gerente coordenava X processos e mais os seus projetos para fazer com que aqueles projetos e aqueles processos pudessem entregar os resultados que estavam lá no planejamento estratégico, que também era feito com a participação desses gestores, inclusive financeiramente e para todos os processos da empresa. Então, montar um sistema de gestão é você estruturar cada um dos processos e ter uma visão macro e conectada de cada um. Aquela visão que a gente tinha antigamente, né? Deixa eu até passar aqui para o tema 3, né? 3. Gestão departamental versus gestão por processos. Qual que é a diferença entre uma gestão departamental para uma gestão por processos? Para mim é muito claro, obviamente eu lido com isso há muito tempo, né? Mas para muitas pessoas, e a grande maioria delas, que não consegue ver processo como uma sequência de etapas que tem atividades e que tem tarefas, se você não consegue ver isso, inclusive literalmente na prática, você vai ter essa dificuldade de enxergar, porque muitas pessoas têm aí aquele modelo antigo que as empresas tinham, né, antigamente aí de ter um setor ou um departamento isolado lá. Ah, meu setor financeiro está lá. São 2, 3 pessoas que cuidam do financeiro. Meu setor de marketing está lá, ou então é um terceiro, é uma agência.
Meu setor de vendas está lá. Eu tenho X vendedores, eu cobro eles e tal. Tudo separado, desconectado, e que para eu fazer gestão, eu tenho que fazer uma gestão individualizada. As pessoas que estão nesses processos não sabem nem o que está acontecendo na empresa e muito menos nos processos que têm conexão com aquele processo que ela participa. Ter uma gestão departamental é ter, né, uma gestão, vou colocar aqui, ó, gestão, a parte departamental. É uma gestão isolada, é uma gestão sem estrutura de interfaces. O que é uma gestão com estrutura de interface? É onde eu consigo saber, né, porque um processo ele não está numa empresa sozinho. Se você tirar aquele processo, vai fazer falta. Todo mundo precisa de um processo ou outro. O RH precisa, todos os processos precisam de RH, todos os processos precisam do financeiro, o financeiro precisa de vendas, vendas precisa de marketing, porque tem conexões o tempo inteiro sendo realizadas no dia a dia. Nenhum processo é isolado que possa ser, inclusive, gerido separadamente da empresa. Se você tiver isso, você está cometendo no mínimo vai ter um problema aí e você muito provavelmente vai ter dificuldade de gerir a sua empresa com esse aspecto de visão gerencial, né? Visão empresarial, para que você consiga enxergar o todo, tá ok? Então, você precisa deixar de ter essa visão departamental para ter uma visão por processos, que é uma visão que você consegue enxergar, definir, detalhar e padronizar as interfaces. Isso é muito importante. Outra coisa que você precisa ter são processos, obviamente, padronizados. Outra coisa que você precisa ter é entradas e saídas claras, né? Às vezes você sabe o que financeiro faz, tá lá. O que vendas faz, tá lá. O que marketing faz, tá lá. Mas o que cada um precisa fazer e que ordem isso está na cadeia da jornada do cliente da sua empresa, porque é a jornada do cliente que manda em tudo na sua empresa. Tudo na sua empresa, se você estivesse começando hoje, começaria aonde? Começaria na jornada do cliente. Você está começando agora, você não captou cliente nenhum, abriu as portas. Você tem que começar a fazer marketing. Então, tudo começa no marketing. Depois, né, funil de marketing depois, funil de vendas depois, atendimento ou operacional depois, pós-vendas, e estruturar em paralelo os processos de apoio que a gente chama, que são processo contábil, financeiro, processo de RH, processo de compras, processo de logística, processo de manutenção, enfim, os outros processos que vão dar apoio a esses 4 principais processos na sua empresa. Então anote aí para você guardar. Quem dita a ordem da gestão na sua empresa é a jornada do cliente com os 4 processos dela. Repetindo, marketing com funil de marketing, vendas com funil de vendas, o atendimento ou operacional, né, que aquilo é o processo que você entrega o produto ou serviço para o seu cliente, pode ser de forma online, presencial, tanto faz, e o pós-venda. Esses 4 processos, eles têm um link muito forte, eles não podem ser desconectados. E esse link você precisa saber gerir. Por isso que você tem que conhecer as entradas e as saídas de cada um. Entrou no marketing, saiu do marketing, virou entrada de vendas. Saiu de vendas, virou entrada do operacional ou do atendimento. Saiu do operacional, virou entrada do pós-venda. E em paralelo você tem entradas e saídas dos processos que estão em paralelo na empresa, que são os de apoio, financeiro, contábil e assim por diante. Então, entendendo essa visão processual aí, você vai ter muito mais chance de não apenas só ter esse conceito macro de gestão empresarial, mas ao mesmo tempo poder olhar para a sua empresa e entender essa sequência, né? Processo é sequência. Como é que eu sei o que está entrando em um, saindo, o que está entrando em outro, saindo, numa certa ordem sempre, como se fosse uma produção ali, né? Que você está fazendo produtos, chegando matéria-prima, produzindo, embalando, saindo, né? Vendendo e sendo entregue. É como se fosse uma produção, você tem que enxergar qualquer tipo de empresa. O modelo novo, né, que inclusive muita gente chama de ágil, aí, que as startups usam hoje em dia bastante, inclusive metodologias novas que não tinham há 5, 8, 10 anos atrás, ele trabalha muito esse conceito, né, de você trabalhar com visão processual, interligando tudo para você entender inclusive as interfaces. É porque
por que a gente descobriu, né, esse formato? Na Alemanha a gente já trabalhava com isso há muito tempo atrás, mas porque quando a gente tem uma cultura como a alemã, como por exemplo a japonesa, que é uma cultura mais detalhista, é uma cultura mais exata, mais centrada não em ter retrabalho ou em ter uma empresa enxuta, ou seja, livre de desperdícios, né? Essa ideia do Lean que nasceu lá na Toyota, no Japão, e que foi para os outros mercados aí sendo implementados, né? Hoje a gente chama de Lean System, que virou na área da saúde Lean Healthcare, na área de produção virou Lean Manufacturing, na área de construção virou Lean Construction, na área de serviços virou Lean Service, ou seja, você tem adaptações do modelo Lean, do modelo de gestão enxuta, né, que muitas empresas chamavam antigamente, para esses modelos ágeis de gestão. E toda empresa hoje em dia, pequena principalmente e média, se utilizar dessas metodologias, dessas ferramentas, vai ser ágil, vai ser enxuta e vai ter muito mais chance de ser rentável, ou seja, ganhar dinheiro de forma duradoura por muitos e muitos anos. E é aí que está o grande segredo. Como é que eu faço a minha empresa alcançar esse patamar, né? De ser ágil, de ser enxuto, com pouco desperdício, com pouca estrutura, pouca gente, fazendo o que tem que ser feito para eu não estar gordo ali, com uma estrutura inchada, um monte de colaboradores sem necessidade, por exemplo, e folha, todo mundo sabe que é um dos principais problemas dos empresários de hoje em dia, para eu ganhar dinheiro de forma adequada. Então tem que saber esse conceito aí, essa diferença entre gestão departamental e gestão por processos. E o quarto tema que eu queria falar nessa Masterclass de hoje, eu queria falar um passo a passo aqui, né, que são, eu vou chamar de os elementos de uma gestão empresarial, né, enxuta e rentável. É isso que eu gosto de chamar. Porque é exatamente isso que a gente quer, né? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, e você como gestor vai ter que aprender, né, de qualquer forma, obviamente que tem curso para isso, obviamente que você pode pegar um apoio, ver vídeo no YouTube ou literalmente fazer um curso online ou procurar uma mentoria para isso, é aprender a fazer um mapeamento de processos. Por que você precisa entender de mapeamento de processos? Porque se você não entende como mapear, né, e a sua empresa, por exemplo, já existe há alguns anos, como gestor você não vai saber se o que está sendo feito lá e como está sendo feito, né, na visão do o quê, que é a visão mensal, e do como, que é a visão semanal e diária, quais são os resultados, né? Se você não sabe mapear, você não sabe entender o passo a passo. E aí você não sabe entrada, você não sabe saída, você não sabe o que é feito. Ah, mas financeiro eu não gosto, financeiro eu deixo ali e faço mais ou menos. Enquanto você pensar assim, você não vai ter resultado. Aprender a mapear um processo, ou seja, entradas, o que faz, saídas, controles, metas, indicadores, quem é o responsável, quais são as competências e responsabilidades que estão linkadas àquele processo. Se você sabe mapear isso, muito provavelmente as suas chances de saber se o processo está bom, se está ruim, se os números que você está obtendo estão bons, se estão indo de encontro àquilo que você especificou lá no planejamento estratégico e, principalmente, quais são os problemas que estão acontecendo que você pode resolver, as melhorias que você vai ter que fazer e as inovações. Tem coisas que são melhorias, ou seja, coisas que eu posso fazer de pequenos passos e sempre melhorando continuamente, né? O japonês chama isso de Kaizen, melhoria contínua. Pequenos passos, mais gradativos. Agora, tem coisas que eu vou ter que fazer como inovação. Eu vou ter que implementar um sistema novo de ERP, de gestão na minha empresa, seja ela uma gestão financeira, uma gestão de estoque. Eu vou ter que trazer uma linha nova completamente de produtos, ou fazer um produto de maneira diferente, ou ir completamente por uma parte do meu mercado para o mercado de vendas online. Enfim, você vai ter que inovar. Em algum momento, você vai ter que trazer e fazer algumas inovações na sua empresa. Então, quando você tem a oportunidade de saber mapear, você consegue enxergar esses potenciais aí de forma muito mais simples e mais rápida. Número 2 é a descrição, né, que está junto com o mapeamento aí, descrição e padronização. Descrição e padronização. O que eu falei, né? Entradas, o que faz, né, o conteúdo, eu gosto de chamar assim, e saídas dos processos. Isso você vai ter que entender, porque se você não entender isso, você não vai conseguir fazer aí
essa documentação, inclusive, né, que muitas empresas precisam por causa de ISO e tal, e aí mapear, descrever para você poder padronizar esse processo de acordo com o que a sua empresa necessita. Terceiro, que eu anotei aqui, são você aprender, né, aprender a enxergar os desperdícios. E aí a gente tem 9, eu não vou dar uma aula especificamente sobre isso hoje, posso trazer num outro dia para você. A gente tem basicamente, pessoal, em qualquer empresa, pode ser de qualquer mercado, em qualquer empresa, 9 tipos de desperdícios. O primeiro tipo de desperdício que existe é o desperdício de superprodução. Fazer antes do que é necessário ou fazer mais do que é o necessário. O segundo tipo de desperdício, deixa eu ir enumerando aqui, tem isso tudo de cabeça. Número 2 é transportes inadequados ou ineficientes. Ou seja, ficar transportando uma coisa, tira daqui, leva para lá, vai para o cliente e volta porque estava errado. Enfim, esse excesso de transporte só faz você, se for inadequado ou ineficiente. É lógico que eu tenho que transportar uma coisa daqui para lá. Ainda mais se eu for uma empresa de logística, de distribuição. Mas tem vários transportes inadequados, inclusive internamente dentro da sua empresa. E transporte aqui, pessoal, não quer dizer só transporte de meios físicos, como eu vou usar, sei lá, um caminhão, uma empilhadeira. Você transporta, inclusive, papel no administrativo de um lugar para outro. Tem advogado que leva, inclusive, documentações em papel para um fórum, que nem tudo hoje em dia ainda é 100% eletrônico. Enfim, transportar qualquer coisa, né, quer dizer que eu posso ter algo inadequado e isso pode causar um desperdício aí no meu processo. Terceiro tipo de desperdício é o próprio processamento. Ou seja, eu ter falha durante a execução daquele processo. Uma máquina que está ruim ou algo que eu vou fazer que eu tenho que ficar pensando e demoro mais do que aquilo. Ou seja, o meu processo não está tão bem descrito que eu demoro mais do que é o necessário. O processamento ou sai errado, ou dá retrabalho, ou sai com falha lá, com erro no final e aí dá refugo. Enfim, para cada business, o processamento em si significa uma outra coisa. Número 4, né, o desperdício número 4, é o desperdício de movimentação inadequada ou ineficiente. Aqui, quando a gente fala de transporte, eu estou usando um meio físico para transportar. Aqui, quando eu falo em movimentação, eu estou lidando com pessoas. Movimentar é nós, pessoas, ficarmos movimentando de forma inadequada. A gente usa até uma ferramenta que chama diagrama de espaguete para poder medir, né? Indo atrás ali durante um certo tempo, quantos passos e quantos, às vezes, quilômetros que a pessoa anda por dia fazendo atividades que não precisava ter toda aquela movimentação. É cansativo fisicamente, psicologicamente, causa desperdícios enormes para os processos e vão trazer prejuízos bastante grandes aí, dependendo do nível desse excesso de movimentação, se estiver inadequada, né? Outro tipo de desperdício é o de espera. Esperar para qualquer coisa. Esperar o documento, esperar na fila, você deixar alguém te esperando porque você não mandou o e-mail, no caso do escritório, você deixar alguém esperando porque você não mandou a nota fiscal e o outro processo está esperando. Qualquer tipo de espera, se fosse medida no setor da construção, onde eu fiz o meu mestrado, por exemplo, escrevi aquele livrinho que está aqui atrás de mim, um livro amarelo, que você sempre vê ele de frente aqui para os meus vídeos. Esse livro saiu, né, da minha tese de mestrado e uma das coisas que a gente faz muito, né, no setor da construção é analisar exatamente esses 9 tipos de desperdício que eu vou te passar. Se você consegue analisá-los e consegue reduzi-los ou principalmente eliminá-los, com certeza tem rios de dinheiro. E eu ganhei muito dinheiro na vida fazendo exatamente isso aqui nos workshops, conseguindo enxergar potenciais de melhoria a partir do quê? Da análise dos desperdícios. Isso é o que faz, né, eu fazia lá no início da minha carreira, inclusive, isso é o que faz um engenheiro de processo. É mapear processo, enxergando o desperdício para chegar numa nova maneira de fazer as coisas numa sequência exata para procedimentar, né, fazer um procedimento, um POP que faça daquela nova forma, com mais performance, com mais produtividade, com mais eficiência. É isso que um engenheiro de processo faz. Número 6 é defeito ou falha. Ou seja, tudo aquilo que eu faço com defeito
pode dar um refugo e lá na frente pode dar um retrabalho, que aí depois vai voltar de novo. Então, fazer certo da primeira vez, né? Fazer certo da primeira vez. Isso é muito importante, que é assim que a gente não vai causar nenhum nem outro e eu vou ter uma melhor gestão. Sabendo enxergar isso, eu vou gerir melhor e vou rapidamente poder detectar potenciais de melhoria, vou poder rapidamente detectar coisas na minha empresa que estão erradas para poder resolver e ir direto ao ponto para poder ganhar dinheiro. Então, esse é agora o 7º desperdício. Superprodução, transporte, processamento, movimentação, espera, defeito, estoques, né? Estoques mal dimensionados. Ou, eu vou colocar assim, só mal dimensionados. Não vou entrar muito na teoria aqui não, para não confundir vocês. Quando a gente calcula estoques demais ou compra demais do que aquilo que é o ciclo normal da minha venda, para quem obviamente mexe com produto, que não é o meu caso, né? Produto físico ou até mesmo coisas que vão ficar e que vão ocupar espaço, né? Tem gente que tem mentorias consultivas, né, de processos que eu já fiz com clientes que a gente otimizou tanto estoque, não foi nem só pelo dinheiro parado que estava lá não, que o cara otimizou um galpão inteiro. E aí o galpão não era dele, ele pôs, além de ter reduzido aquele estoque, que tinha ali milhões parados, literalmente cantando parabéns, fazendo aniversário, ele parou de pagar aluguel, ou seja, economiza-se uma grana absurda quando você sabe o ciclo do estoque mínimo para você fazer essa recompra mais otimizada dos seus produtos. Quem mexe com produto sabe disso, tem muita grana aí, a gente tem que saber muito bem dimensionar estoque mínimos e máximos com estoque de segurança para fazer a compra certa e repor sempre que for necessário, tá ok? O tipo de estoque número 8 é o estoque de área. Áreas mal dimensionadas, vou colocar assim, né? Área, né? Metro quadrado hoje em dia é pago, né? Para quem quer alugar uma sala de X metros quadrados custa tanto, para quem vai ter ali um produto, para quem quer alugar um escritório, para quem quer alugar um galpão, tudo quanto é área que não for sua, e se for sua, você pagou por essa metragem quadrada, e se não for sua, você vai ter que pagar também um aluguel, custa caro. Então você vai ter que utilizar ali o máximo aquela área, né? Tem gente que tem áreas superdimensionadas para uma coisa que ele vai usar um pedacinho só. Às vezes gasta-se um dinheiro absurdo, né? E tem uns desperdícios que estão muito linkados com outros aqui. Por exemplo, estoque vai causar um aumento de área, vai causar excesso de movimentação, pode ter vindo de processamento, pode gerar muita espera. Então, desperdício pode estar muitas vezes linkado com outro e aí você ter problemas de gestão na sua empresa, porque esse excesso da soma dos desperdícios todos os dias, tanto em processos produtivos, de varejo, de serviço, né, de escritório, isso aqui também serve exatamente do mesmo modo para escritório. Se eu transporto de forma equivocada ou deixo de transportar um e-mail, por exemplo, né, transporte de e-mail, estou te enviando algo que o meio de envio é a internet, né? Se eu levo um produto físico com uma empilhadeira daqui até do outro lado da rua e fico transportando aquilo para abastecer um caminhão, é um meio de transporte. Mas em escritórios, né, em agências, em empresas de serviços, eu posso transportar documentação através de e-mail, através de sistema e ficar lá esperando, aí gera espera, alguém que está lá esperando uma nota fiscal para dar entrada, está esperando uma proposta chegar, está esperando. Então, a soma dos desperdícios é que vai fazer com que você consiga otimizar os seus processos para melhorar não só a resolução dos problemas, mas os resultados que você vai ter aí como gestor, tanto na base quanto no meio da pirâmide. E o último é atraso. Número 9, né? Os desperdícios de atraso, independente do motivo do atraso, né, que tem muito a ver não só com o tempo, mas com diversas coisas, que aí se eu atrasar, eu posso atrasar por conta de um documento que ficou errado, por conta de alguém que não veio, por conta de um esquecimento, por conta de qualquer outra coisa. Então, de novo, um desperdício puxa o outro. Observe, anote aí com muito carinho, saiba analisar, enxergar para você poder, primeiro, reduzir esses desperdícios. Muitos deles são mensuráveis com tempo, com volume de informação e outros são para você eliminar de vez naquele processo. Lembra lá que eu falei, né? Deixa eu fechar aqui. Lembra lá que eu falei que um bom gestor vai precisar mapear o processo?
Se eu consigo enxergar, se eu consigo descrever e padronizar e enxergar esses desperdícios, eu consigo fazer um bom mapeamento para depois eu fazer uma boa padronização. E aí, vou colocar aqui agora como número 4, análise e solução de problemas. Quando eu consigo mapear, descrever, chegar num certo padrão, analisar desperdícios para eu ver quais as melhorias que eu vou fazer, eu consigo muito mais rapidamente resolver problemas. E resolver problemas, queira a gente ou não, é uma das coisas que nós, como gestores, né, você aí na sua empresa, eu na minha e assim por diante, quem tem colaboradores vai passar por isso todo santo dia, resolver problemas das pessoas, sejam eles de qualquer caráter, tem problema que é pessoal, de falta, de erro, de falha, de um monte de coisa que vai acontecer, causado pelo próprio cliente, inclusive, você vai ter que aprender a analisar e resolver problemas. E tem um método que, inclusive, eu vou divulgar em breve no mercado aí, que eu vou fazer um curso online sobre isso, que é um método chama MASP, Método de Análise e Solução de Problemas. Eu passei anos e anos usando a mesma metodologia de 8 passos que eu aprendi e acabei viciando em fazer ela, né? Porque ajuda a enxergar desperdício, a resolver o dia a dia, a fazer as perguntas certas para as pessoas que estão conosco, para a gente resolver de forma mais rápida e poder ter soluções mais efetivas, né? Quem é consultor precisa de uma ferramenta como essa, mas nós, como gerentes, a gente deveria, inclusive, ter a cabeça de consultor no nosso próprio negócio para ter resultado. Então, saber analisar problemas também vai te ajudar a ter bastante resultado como gestor. Número 5, eu colocaria trabalhar com metas e indicadores. Aqui vamos falar de um conceito muito importante, na verdade 2, né? Primeiro, você vai ter lá suas metas que geralmente são financeiras, né? As globais aí da sua empresa. Eu quero ter X de faturamento. É tudo que é lá onde tudo começa, né? No topo do seu planejamento estratégico, lá no topo da pirâmide, você vai colocar algumas metas lá que não precisam, obviamente, ser só financeiras, mas só para eu dar um exemplo aqui. Você colocou lá, eu quero faturar 100 mil reais por mês. Faturar é uma coisa, ter quanto de lucro? Eu quero ter 30% de lucro. Então são 30 mil que você quer ter de lucro. Então você só pode, para você ter 30% de lucro, você tem que vender X, tem que ter tanto de despesa para te dar, né, entre 70 mil ali, né, que é o que tem que sobrar se você quer que sobre 30 mil, 70 mil tem que ser para pagar as suas despesas, né, e você tem que vender mais do que isso para sobrar os 30 mil de margem de lucro na sua empresa. E aí você tem as suas metas lá de cima, né, faturar 100 mil é uma meta. Anote aí, uma meta é aquilo que eu faço, que toda meta, né, na verdade, tem que ter número, prazo e responsável. É óbvio que existe aquele conceito SMART, que todo mundo fala que é interessante, é legal e tal, mas sendo simples e objetivo, sua meta tem que ter número, prazo e um responsável para cuidar dela, que depois você vai medir ela através do indicador. Vamos dar um exemplo de meta. Faturar 100 mil reais até o final de dezembro, responsável X pessoa. Essa é uma meta que, se for execuível aí para a sua empresa, dentro daquele conceito SMART, né? Se está dentro do tempo possível, se não é um negócio muito descabido e tal, dentro daquele conceito, tendo prazo, tendo um número que eu consiga medir e tendo um responsável para poder ficar, né, realmente correr atrás dessa meta para ela ser alcançada, eu tenho uma meta muito bem estabelecida. E aí eu vou medir essa meta através do indicador. Por exemplo, número de clientes captados. Pode ser um indicador que eu possa medir do processo de vendas. Aí eu vou ter que fazer o desdobramento dessa meta. Eu fiz um vídeo no YouTube outro dia falando exatamente sobre isso. Como é que eu pego uma meta macro da empresa e divido para cada processo? Porque no final das contas, pessoal, como a soma do que eu faço nos processos é que tem que dar aquilo que está lá no meu planejamento estratégico, as metas e indicadores também. Se eu tenho uma meta mais macro, eu tenho que ver quais são os processos aqui que tem a ver com aquela meta mais macro, para eu poder dar para esses processos e para os devidos gestores um pedaço dessa meta. Ou desenvolver metas outras, que podem ter números e indicadores diferentes da empresa, mas que vão me ajudar a levar essa empresa para frente, a alcançar aquela meta. Por exemplo, eu tenho uma meta lá de faturar 100 mil reais por mês, marketing tem que ter uma meta de trazer leads qualificados, pode ser uma das metas. Trazer X leads qualificados por mês. Aí você tem um prazo que é o mês, o número de X leads que você quer e o responsável, sei lá, é o gestor de marketing ou a pessoa de marketing que está trabalhando com você ou para você. Então, você pode ter vários indicadores em cada processo, alguns diretas, outro indiretamente linkados com as metas
da sua empresa. Então você tem metas mais macro da empresa, divididas por metas dos processos que podem ser divididas de novo em tarefas e atividades e tarefas de cada processo. Para que você lá no dia a dia consiga, inclusive, medir quem é que está fazendo o quê, se está alcançando os resultados que cada processo precisa alcançar, que estão no planejamento estratégico. É um ciclo que desce, sobe, né, que gira aí todo mês para fechar o mês, fechar o semestre, fechar o ano. Na verdade, começa fechando o dia, fechando a semana, fechando o mês, fechando o semestre, fechando o ano. É assim que a gente trabalha a gestão nesse conceito que eu chamo hoje de ciclo da excelência. Isso funciona para qualquer empresa. Número 6 aqui que eu gostaria de falar para vocês é sobre ferramentas de controle. Numa gestão empresarial, você vai ter que ter ferramentas de controle visuais ou eletrônicas, vamos chamar assim. Por quê? Porque são as ferramentas em cada processo que você vai ter que utilizar para você avaliar se aquele processo está certo ou não. Existem ferramentas que vão ser de apoio, né? Por exemplo, o estúdio de criação do Facebook é uma ferramenta de apoio. Lá eu consigo agendar os meus posts, lá eu consigo, inclusive, fazer anúncios. É uma ferramenta que adianta, né? Muito o nosso serviço, nos ajuda muito. Canva é uma ferramenta, uma câmera é uma ferramenta, um editor de vídeo é uma ferramenta. Você tem várias ferramentas numa empresa que cada processo vai ter que ter um conjunto delas. Umas vão ser para o processo, outras vão ser para medir aquele processo. E aí é a soma dessas ferramentas, umas delas você vai usar visualmente, outras não, outras eletronicamente, é que vão dar, de novo, as somas das ferramentas é que vão dar os controles exatos dos resultados, né? Para apresentar os resultados que cada processo da sua empresa vai ter. Marketing vai ter as ferramentas de marketing, vendas, as ferramentas de vendas, como um CRM da vida. Eu não consigo pensar os processos de vendas e pós-vendas de uma empresa sem um CRM, que pode ser uma planilha do Excel, pode ser um software. Hoje eu uso o ClickUp, vou deixar nos meus vídeos aí do YouTube, tem sempre o link, né, para quem quer conhecer as ferramentas que eu uso o Kajabi, o ClickUp, para gravar os vídeos. Inclusive estou utilizando agora o eCam Live. Tem ferramentas para cada coisa que você vai fazer. Quanto mais ferramentas otimizadas você utilizar, mais sistematizado o seu processo vai estar e mais rápido, mais produtivo, com mais alta performance, você vai fazer aquilo que tem que fazer. E aí, sobra tempo. Sobra tempo para você pensar na empresa, para você fazer as atualizações, os fechamentos mensais, fazer o pensamento, né, da atualização do seu planejamento estratégico, controlar as rotinas ou as principais atividades e rotinas de cada processo. Sobra tempo para você delegar, para você olhar a empresa com essa visão de dono. E também para você tirar férias, cuidar da sua vida, malhar, não ficar escravo do seu negócio para você poder ter mais qualidade de vida. É melhorando a sua gestão que você com certeza vai ter mais qualidade de vida. Número 7, a parte de sistemática de gestão. O que a gente faz, né? O que é uma sistemática de gestão? É um formato de unir, vou colocar aqui, reuniões com as atualizações das ferramentas para que eu, juntando essas reuniões e aquelas ferramentas de cada processo que eu uso, consiga avaliar se aquele processo está trazendo um resultado que lá no planejamento estratégico eu planejei, né? E aí eu tenho que fazer... Tem reunião semanal, tem que fazer a reunião mensal de fechamento do mês, tem a reunião de avaliação do planejamento, que é uma reunião semestral, ou dependendo do tamanho da empresa, tem gente que faz trimestral. Eu preciso ter reuniões, saber o que eu vou falar nessas reuniões e ter quem é que vai atualizar qual ferramenta, qual indicador, quando, para que eu tenha toda semana e todo mês, toda semana e todo mês, os fechamentos de cada processo. Aí sim eu vou ter uma visão global da empresa, aí sim como se fosse um cockpit do avião, né? Aí sim eu vou ter ali toda santa semana, mês. Logicamente que o fim da semana, se estiver no meio do mês, eu vou ter o status da semana. E lá, no fim do mês, eu vou ter o status do mês. Se você fizer isso, você vai estar utilizando dessas reuniões para analisar problemas, analisar desperdícios, conversar com as pessoas, fazer aquilo que realmente você precisa fazer para ter uma gestão empresarial mais formalizada, mais padronizada, mais sistematizada.
E algumas coisas, eu gosto de usar a palavra também, automatizadas. Se você puder automatizar vários sistemas, a gente tem tecnologia hoje aí para isso, faça isso. Automatizar o atendimento via WhatsApp, via o Instagram com o ManyChat, via uma série de coisas, né? Automatizar o e-mail marketing, automatizar uma série de coisas para você ganhar tempo. Você vai ter trabalho, mas menos trabalho. Você vai fazer o trabalho, sei lá, uma vez e isso vai ser replicado várias vezes para você automatizar isso e ganhar tempo, tá ok? E por último, o último ponto que eu queria falar aqui é plano, né, que eu sempre uso isso aqui para tudo, plano de ação. Que aí eu tenho um plano de ação que tem um foco mensal e outro plano de ação que tem um foco semanal. Fechou a semana, olha a próxima, né, vê o que deu da semana, conversa com o time, olha a próxima, atualiza o plano de ação. Tudo que eu vou fazer tem que estar nesse plano de ação. Meu já deve ter, já estamos em dezembro, aí, mais de 5.000 linhas, com certeza. Tudo que eu faço, eu anoto no meu plano de ação. E é assim, né, com a soma desses temas aqui, que vai me fazer ser um bom gestor. Vou repetir. Eu preciso aprender, né, e você precisa aprender, eu estou aprendendo até hoje, a mapear processos, a descrever e padronizar esses processos, entender o que é entrada, entender o que é conteúdo, o que é saída, aprender a enxergar esses 9 tipos de desperdícios que eu falei para vocês aqui: superprodução, transportes inadequados, processamento, movimentação inadequada, espera, defeito ou falha, estoques mal dimensionados, áreas mal dimensionadas e atrasos. Se você souber analisar esses desperdícios, enxergar para que você consiga ou reduzi-los ou eliminá-los em todos os processos, inclusive ensinar seu time a fazer isso, você vai ganhar muito dinheiro. Porque tem processo, tem desperdício em tudo quanto é lugar. Depois, saber analisar e resolver problema. Depois, saber estipular metas e como medir essas metas através de indicadores. Utilizar ferramentas de controle, sejam elas visuais ou eletrônicas, para você melhorar a sua gestão, tornar a informação, né, mais visível, mais rápido para você não ter que chegar para alguém e falar assim: nossa, levanta para mim tal número assim assado, porque mês passado foi quanto mesmo? Fica tudo de boca, tudo sem números, sem planilha, sem sistema, sem nada. Geralmente a empresa, quando ela é muito pequenininha, ela só usa o sistema financeiro, usa o banco, não tem CRM, não tem uma planilha de apoio para poder fazer as reuniões, um checklist, é tudo despadronizado. Então, está na hora de você estruturar esse sistema de gestão na sua empresa para você ter realmente tempo para gerir as pessoas, gerir os processos, né? E liderar essas pessoas com motivação, para você engajá-las, para você realmente saber o que essas pessoas estão fazendo, até se elas estão realmente agregando valor para os processos da sua empresa. Número 7. Montar essa sistemática de gestão e tudo aquilo que está em volta, né, das reuniões ali, para que seja atualizado o quadro, quando é que tem que atualizar a planilha de X, quando é que eu tenho que treinar colaborador Y no tema tal. Ou seja, os quando aí eu vou fazer, né? Essa sistemática de gestão é quando é que eu tenho que fazer o quê? Não só eu, mas o time, para que a gestão movimente semanal e mensalmente da forma adequada. E por último, ter o plano de ação, que é o local onde eu coloco tudo, para eu não me perder, para eu não achar que não, o que a gente falou lá na semana passada que era para fazer. Não, anota, né? Abre o computador, toda reunião, abre o computador, já está lá o plano de ação e tudo é anotado ali, para não esquecer, para você, inclusive, poder cobrar das pessoas efetivamente. Se você acordou algumas coisas, efetivamente você vai ter que cobrar o resultado e assim por diante. Então, são esses elementos que eu considero muito importantes. Poderia falar de outros aqui, mas para uma masterclass de alguns minutos, eu planejei em fazê-la 1 hora, já tem 55 minutos aqui, e acredito que eu consiga terminar nesse período para você ter resultado com uma gestão empresarial eficiente. Pequenas empresas, pequenas empresas e até médias empresas, as pessoas não pensam dessa forma. Eu vejo isso todo santo dia, é assim que eu procuro trabalhar para mim mesmo, né, obtendo esses conhecimentos e também trabalhando não só em termos de conhecimento, mas para fazer com que isso seja implementado na minha empresa. Foram coisas como essas que fizeram com que eu crescesse de uma empresa de uma pessoa só para ter 36 colaboradores. Foram coisas como essa, planejamento estratégico, sistema de gestão, ter as rotinas e os procedimentos padronizados que me fizeram não só ganhar dinheiro, mas estruturar uma empresa, tornar a minha empresa enxuta, com o número certo de pessoas, sabendo contratar, sabendo treinar, sabendo motivar as pessoas. E aí sim você consegue gerir, sobrar tempo, ter menos problema e ter
mais qualidade de vida. Afinal de contas, qualidade de vida não é só pôr dinheiro no bolso. Isso todo mundo quer, obviamente, mas dinheiro é resultado daquilo que você faz. Se isso aqui acontecer, você com certeza vai ter mais resultado como gestor, e se você tiver mais resultado como gestor, a sua empresa automaticamente vai ganhar mais dinheiro. Tá ok, pessoal? Deixa eu voltar para a minha câmera principal. Espero que vocês tenham gostado dessa Masterclass. Se você tiver dúvidas, se você quiser falar sobre isso, se você tiver alguma outra ideia, sugestão, até mesmo uma crítica, pode me mandar, seja através do meu WhatsApp. Eu sempre deixo os meus dados de contato, WhatsApp, e-mail, nas minhas redes sociais. Tem o link da bio lá do Instagram que tem todos os dados. Entre em contato comigo, manda a sua dúvida, manda a sua crítica ou a sua colocação ou o seu elogio, enfim, tudo aquilo que você quiser, vamos bater um papo aí. Se você precisar dos meus serviços de mentoria consultiva, entre em contato. Eu sempre marco para quem quer participar das minhas turmas de mentoria ou para quem quer a minha mentoria individual, né? Eu faço sempre uma reunião de diagnóstico. Nessa reunião eu avalio o momento do empresário e da empresa dele, as necessidades que ele está tendo naquele momento, os desafios que ele está passando, o que ele quer alcançar, e aí elaboro uma proposta, porque já que vai ser uma mentoria individual, é algo exclusivo. Então eu vou desenvolver uma proposta única e exclusiva para você. Agora, se você quiser participar de um processo de mentoria em turma, eu a cada 6 meses abro uma, no máximo 2, já tive até 3 turmas rolando ao mesmo tempo, mas quero ter em breve pelo menos uma turma, sempre a cada 6 meses. Duram aí 6 meses a parte do módulo 1, que é o ciclo da excelência, que envolve planejamento estratégico, sistema de gestão e agora estou chamando, né, de rotina e alta performance. Esses 3 cursos eu consigo desenvolver e implementar durante 6 meses com muita robustez, utilizando aí, né, de ferramentas e metodologias para apoiar você que é empresário. Se você tiver interesse, então pode entrar em contato, que com certeza pode servir para você também. Tá ok, pessoal? Se você não quiser participar das mentorias, não tiver no seu momento ainda, tem sempre cursos novos que estão sempre atualizados aí, ou sendo atualizados, sendo colocados no nosso site. Além de produtos digitais que a gente vai lançar, tem muita coisa nova aí para vir pela frente. Agradeço, fique com Deus, saúde para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.